Muitos de vocês têm acompanhado aí a choradeira da Jovem Pan, dizendo que foi censurada, colocou lá no logo deles que a Jovem Pan News foi censurada, que o TSE está impedindo que a Jovem Pan faça seu trabalho. Já adianto para vocês que tudo isso é mentira. A Zoe Martins foi afastada porque ela quis ou por determinação da Jovem Pan. Os outros membros dos programas que foram afastados ou estão com a cara normal, né, que eles têm cara de palhaço já mesmo, não precisa botar nariz nem nada do tipo, com todo respeito ao profissional circense. Esses indivíduos que estão afastados de alguma maneira ou dizendo que não podem falar nada estão mentindo. O que o TSE fez em relação à Jovem Pan é que a Jovem Pan passa o tempo inteiro chamando Lula de ladrão, quadrilheiro, bandido, chefe de organização criminosa, e no período eleitoral, que começou no dia 6 de agosto, existem regras que empresas de concessão pública, Jovem Pan News TV e a Jovem Pan na rádio tem, né? A Jovem Pan é uma empresa que tem concessão pública, ou seja, nós, o povo, pagamos para que exista uma concessão que seja executada por uma empresa privada, nesse caso da Jovem Pan. Então existem regras eleitorais que eles precisam seguir. Como eles não estão seguindo essas regras eleitorais, a coligação do ex-presidente Lula entrou com um pedido de direito de resposta que foi atendido. Foi basicamente isso. O direito de resposta que o presidente Lula teria direito foi atendido em 3 situações na Jovem Pan. Não tem censura, não tem nada disso que eles estão espalhando. É tudo mentira. Eu vou provar para vocês aqui nesse vídeo agora. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se você puder colaborar com o nosso trabalho, que seja um membro do canal, um apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, eu peço que vocês colaborem com o nosso Pix, que é esse que tá passando aqui, que é uma maneira também que esse canal precisa da ajuda de vocês para continuar existindo. Carlito, tá uma zoada, uma confusão braba aí, a Jovem Pan dizendo que tá sendo censurada. O que é que tá acontecendo? O que é normal da Jovem Pan? Fake news, é mentira atrás de mentira. Eles não foram censurados em momento nenhum, eles não estão impedidos de falar do presidente Lula, eles não estão impedidos de chamar o presidente Lula de ladrão, nada disso. O que acontece é que existem determinações legais para empresas que têm concessões públicas durante o período eleitoral. Elas precisam seguir uma regra de isonomia. Tanto que a Jovem Pan está dizendo que está sendo censurada, perseguida, isso e aquilo, mas todos os canais de TV que estão fazendo a cobertura das eleições estão tendo problema nenhum para fazer a cobertura. CNN Brasil está no ar, Band News tá no ar, Band tá no ar, Record tá no ar, Globo News tá no ar, Globo tá no ar, tá tudo no ar, não tem problema nenhum com essas emissoras. O único problema, assim como aconteceu com a campanha do Bolsonaro, é que disseminaram informações falsas contra um ou outro candidato, o candidato entra solicitando o direito de resposta, que o direito vai acabar sendo atendido. É a mesma balela que tá divulgando lá o ex-pastor, né, André Valadão, e agora o palpiteiro de internet, né, amigo de miliciano, o André Malandrão, ou André Bandidão, como vocês queiram chamar também, supostamente, viu, ex-atual, não sei o que mais, pastor. O que tá lá naquela decisão que ele mostra, que segundo o TSE não tem nada a ver com o que ele tá falando, que ele teve de se retratar. O que tá lá na própria decisão que ele mostrou na rede social dele depois pra provar que o TSE notificou ele, é que o TSE concedeu o direito de resposta ao presidente Lula contra algumas figuras de relevância que disseminaram informação falsa deliberadamente contra o presidente Lula. Carlito, qual é o tipo de informação falsa que a Jovem Pan dissemina contra Lula? Tem várias, mas as mais recentes é que o Lula mente quando diz que é inocente, que o Lula vai fechar igrejas. Eles disseminaram, acredito que ontem, antes de ontem, eu não sei, ou foi hoje, eu vi em alguns portais aí, não cheguei a checar a informação direito, então não vou confirmar a data, porque diferente da Jovem Pan a gente não passa informação falsa, mas eles divulgaram material onde supostamente esquerdistas estavam invadindo a igreja em uma determinada região do Brasil. Aí depois um comentarista da própria Jovem Pan, participante lá de um dos programas, falou, na verdade, não. Isso aí é um protesto de estudantes, só que a igreja fica dentro do local que eles estudam, e aí eles passaram pela porta da igreja em protesto, mas eles não entraram na igreja, a gente tem que ser justo. Eu até vou procurar a imagem aqui para ver se eu mostro para vocês. Mas o que é que aconteceu de verdade? O que aconteceu de verdade é que a Jovem Pan, ela passou a ter a concessão pública quando ela começou a ter o direito de exibir a sua programação em ondas de rádios através da liberação do governo federal. Depois ela passou a ter ali uma concessão pública para a TV,
através de uma mutreta que envolveu ali a antiga Load TV, que herdou a concessão da MTV, e aí passou para essa Load TV, que era um canal que transmitia animes, campeonatos ali de esportes, né, melhor dizendo, e que depois descobriu que tinha um monte de irregularidade lá. Eles tiveram um problema também na parte da concessão da TV, que não teve ali uma relação direta com o governo federal para mudar da MTV para essa Load TV, e aí deu um problema, caiu no colo do Tutinha, né? Pegou ali, Bolsonaro, o brother dele, deu um jeitinho, caiu no colo dele. Então, de forma bem estranha, a Jovem Pan conseguiu essa concessão pública. A partir daí, a linha editorial é da Jovem Pan. Eles podem falar o que eles quiserem, como eles estão falando desde sempre, atacando Lula, atacando a Dilma, atacando a Haddad, inventando mentiras diariamente, defendendo o Bolsonaro. A Jovem Pan é quase com a imprensa régia do governo Bolsonaro. É como se o governo Bolsonaro fosse uma monarquia e tivesse uma imprensa oficial fora do governo, que é a Jovem Pan. Qual o papel da Jovem Pan diariamente? Disseminar informações favoráveis a Bolsonaro e criticar o presidente Lula e a esquerda no Brasil. É basicamente isso. Tanto que eu até brinquei ontem com minha esposa aqui, né, que o comunicado interno da Jovem Pan, que não tem nada a ver com o TSE não obrigou a Jovem Pan a proibir de falar do Lula, a proibir de atacar o Lula, o TSE só decidiu dar direito de resposta ao Lula por alguns ataques que a Jovem Pan fez contra ele. A campanha do Lula entrou com o pedido do TSE e como a gente vive em um país que ainda tem leis, por incrível que pareça, mesmo com a Jovem Pan cometendo crime atrás de crime, é que eu não vou dizer suposto não, porque é assim. A Jovem Pan tem cometido crimes atrás de crimes deliberadamente, de disseminação de informação falsa e tantas outras situações. E aí o que acabou acontecendo, o pedido foi acatado, tanto que tá aqui, ó, na coluna do Fato ou Fake, porque, brincadeira ou não, meus amigos, o Fato ou Fake teve de publicar um material para provar que era mentira, que a Jovem Pan foi censurada, ou que tinha um fiscal do TSE na Jovem Pan, porque o Pânico na Jovem Pan é engraçadão como eles são, nossa. Programa tradicional da família popular brasileira, que exibia mulheres seminuas, que fazia conteúdo de conotação sexual. É esse o conteúdo da família popular brasileira, a lá Flor de Lis, a lá Doutor Jairinho, e com aquela pegada bem sensual do jogador de futebol Robinho, que dependendo de como é que vai a situação, pode acabar numa situação envolvendo o Bruno, né? Essa galera top que apoia o Bolsonaro. Mas enfim, o que é que tá escrito aqui na matéria do Fato ou Fake? Pra quem não conhece o Fato ou Fake é a, entre aspas, agência de checagem de informações da Globo, que traz ali a informação se o que foi divulgado é fato, é verdadeiro, ou se é mentira, se é fake. E aqui traz a matéria. É fake que o TSE tenha funcionário para fiscalizar a Jovem Pan. E o trabalho de jornalistas, tá? Desculpa aqui o erro na leitura, porque eu tava vendo se estava sendo transmitido e gravado e tá. Que bom, né? É fake que TSE tenha funcionário na Jovem Pan para fiscalizar trabalhos de jornalistas. Vídeo que circula nas redes sociais mostra um trecho da gravação de um programa na rádio. O narrador diz que o homem presente na gravação é um funcionário do TSE, o que não é verdade. Circula nas redes sociais um vídeo de uma gravação de um programa, o povo tá me ligando agora na que eu tô gravando, de um programa da Jovem Pan, deixa eu desligar aqui que o povo não entende que eu tô gravando, de um programa da Jovem Pan, e o locutor do vídeo fala o seguinte, né, a pessoa que tá gravando aparentemente a tela, o locutor do vídeo que grava o programa na tela do computador com a transmissão da atração, afirma que um homem que aparece andando durante a gravação é um funcionário do Tribunal Superior Eleitoral, e que a rádio está sendo censurada. Isso é mentira, não é verdade. Inclusive depois ali a própria emissora emitiu um comunicado dizendo que não é verdade, né, que ali foi uma maneira do Pânico brincar, tanto que tá até aqui, ó. A Jovem Pan fala aqui, ó. Em comunicado, a Jovem Pan informou, tá aqui, ó, que o vídeo é um protesto feito pelo programa de humor, que é o Pânico, né? Este foi o protesto do programa Pânico contra a censura sofrida pela Jovem Pan. É um programa de humor que usa de tais instrumentos para manifestar sua posição crítica. Detalhe, a Jovem Pan ontem, ou foi hoje, se eu não me engano, acho que foi ontem mesmo, levou a Bárbara do canal Te Atualizei, um dos canais que mais dissemina informações falsas no YouTube. E por que foi permitido fazer a transmissão com a participação dela se eles foram censurados? Porque é mentira. O que o TSE fez, e isso precisa ficar claro, é atender o pedido da defesa do presidente Lula, né, que exigiu direito de resposta, que ele estava divulgando material falso contra o presidente Lula de forma deliberada, lá na Jovem Pan, e a decisão foi acolhida, que é essa decisão aqui que a gente vai ler esse trecho para vocês verem. Na segunda-feira, a decisão do TSE.
Na segunda-feira, dia 17 de outubro, o TSE concedeu 3 direitos de resposta à campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por falas de comentaristas em programas da Rádio Jovem Pan. A coligação de Lula reclamou de falas em que os comentaristas afirmam que o petista, abre aspas aí para o que teria dito, né, é responsável pelo período mais negro em termos de ética, que o petismo é uma escória de pilantras que afundaram o Brasil, e em que chama o candidato de mentiroso e descondenado, em referência à anulação feita pelo Supremo Tribunal Federal, nas sentenças que condenaram Lula na Operação Lava Jato. A coligação também contestou comentários que diz que Lula faz fake news ao dizer que foi inocentado em 2 instâncias da ONU. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, fez o voto que foi seguido pela maioria dos ministros. Para Moraes, abre aspas, é evidente a veiculação de informação inverídica tendente a desinformar a população acerca do desfecho dos processos criminais envolvendo o ex-presidente Lula. E ele explica aquela questão óbvia de se o Lula é culpado ou inocente, que eu já expliquei aqui em alguns vídeos, né? Você tem status ali de condenado, de culpado ou de inocente. Se você não é condenado, então logo você é inocente. E segue aqui o que diz na decisão Alexandre de Moraes. Abre aspas. Todas as pessoas são inocentes até que juiz competente e isento, alô Moro, isento, analise eventuais acusações, pondere provas e decida por sua culpa. Assim como não há se falar na espécie em dúvida quanto à anulação das condenações contra o representante, há fato sabidamente verídico a ser combatido e contra o qual cabe direito de resposta. Ou seja, o Lula tem direito de resposta de ir lá na Jovem Pan e dizer que é mentira, que estão dizendo que ele mente quando diz que ele é inocente, ou que ele está hoje inocentado. E aí muita gente fala, mas Carlito, a Jovem Pan não está exercendo o direito de liberdade de expressão dela? Tá, e não tem problema nenhum. O grande problema que tem aqui, que a Jovem Pan ignora, é isso que vocês estão vendo aí, ó. Informação do TSE, publicada inclusive no site deles aqui, no dia 5 de agosto desse ano, que fala sobre o período eleitoral. E olha o que traz aqui a matéria. Emissoras de rádio e TV devem ficar atentas a restrições na veiculação de conteúdo sobre as eleições a partir deste sábado, no caso sábado, dia 6 de agosto. Medidas visam garantir o tratamento isonômico pelos meios de comunicação às candidaturas e evitar que o posicionamento político e ideológico das eleitoras e dos eleitores seja devassado. Ou seja, se as empresas que têm concessão pública não respeitam esse critério ali de isonomia, né, de equilíbrio entre os lados ali, de não dar uma opinião parcial para beneficiar um candidato em detrimento ao outro, isso pode influenciar o eleitor e o processo democrático fica comprometido. E aí o que é que diz o resto da matéria aqui, ó? A partir deste sábado, dia 6 de agosto, emissoras de rádio e televisão em todo o país estão sujeitas a uma série de restrições previstas na legislação. E a Jovem Pan sabe disso desde quando ela ganhou aqui, ó, a concessão. Ó a carinha lisa dele aqui, ó. Eles sabem disso desde quando eles ganharam a concessão, como eu já disse pra vocês lá, que era da MTV pra Superload TV e depois foi pra Jovem Pan de uma forma muito estranha. Então eles sabem que por terem uma concessão pública eles têm que seguir as regras. Entre essas regras, a regra que estabelece a lei das eleições, que é a lei número 9504 de 97 e a resolução de 2019 do TSE de dezembro de 2019, que é a resolução 23.610, que versa sobre punição de quem dissemina de forma deliberada informação falsa ou tente de alguma maneira atrapalhar o processo eleitoral. E aí eles disseram naquela lista que eles divulgaram, dizendo que não podiam falar isso do Lula, não podiam falar aquilo do Lula. Isso é uma determinação da Jovem Pan. Se a Zoe Martins ou se qualquer outro membro da Jovem Pan não está fazendo parte dos programas, essa decisão não é do TSE. O que o TSE decidiu foi que o Lula teria direito de resposta nos programas da Jovem Pan que ele foi atacado. Carlita, a Jovem Pan pode continuar xingando o Lula, dizendo que o Lula é ladrão, que o Lula é quadrilheiro? Pode. Qual a consequência? Bom, a campanha do Lula vai entrar de novo com um pedido no TSE de direito de resposta. Se os ministros lá que receberem a denúncia acharem que é direito dele, vai conceder o direito de resposta, como fez inclusive agora em relação à campanha do Bolsonaro, que o Bolsonaro perdeu vários inserts de 30 segundos, porque atacou o Lula diversas vezes com informação falsa. O Lula entrou com direito de resposta, ganhou esse direito de resposta, agora vai ter direito de utilizar as inserções do Bolsonaro, muitas dessas inserções na verdade, para poder passar a informação correta, sem deturpação por parte do presidente da República, como a gente estava vendo acontecer com frequência. Além dessa punição, Carlito, que a Jovem Pan pode sofrer de ter o direito de resposta ali, o que mais pode acontecer? Então,
Dois motivos. Pode ter uma denúncia para que a concessão seja suspensa por quebra de utilização da concessão, ou pode acontecer o pagamento da multa que eles falam, né? Ah, mas e a multa? A multa só vai ser paga, só para que fique claro aqui para vocês, ó, deixa eu mostrar o que diz a lei aqui, que é a resolução 23.610 de 2018, 19, perdão, de 18 de dezembro, ela versa sobre essas questões relacionadas ao período eleitoral. E aqui na parte que fala sobre os 25 mil reais, ele fala o seguinte, ó, que se você violar alguma regra ali desse período de divulgação de material, campanha antecipada, benefício de um outro candidato, o que pode acontecer é o seguinte, a violação no disposto nesse artigo sujeitará quem for responsável pela divulgação da propaganda e quem for beneficiado quando comprovado o seu prévio conhecimento. A multa no valor de 5 mil a 25 mil reais ou equivalente ao custo da propaganda se este for maior. E detalhe, aqui ainda fala sobre propaganda antecipada. Tá bom? Pra vocês verem como é que eles estão distorcendo. Mas olha o que diz aqui embaixo o artigo 9 e o artigo 9A sobre a disseminação de informação falsa. Ó. Desinformação na propaganda eleitoral é o que a Jovem Pan tem feito diariamente. No artigo 9 e no artigo 9A. Olha o que fala aqui no artigo 9. A utilização na propaganda eleitoral de forma... Deixa eu ver só se está gravando aqui a tela, né? Porque no instante eu tentei gravar aqui, não estava gravando, mas está gravando agora. A utilização na propaganda eleitoral de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por terceiros, pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a coligação tenham verificado a presença de elementos que permitam concluir com razoável segurança pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto do artigo 58 da Lei 9504 de 97, que é a Lei das Eleições, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. A primeira informação é a seguinte: se você divulga um material, você tem de ter consciência que o material ele é fidedigno, né? Ele é real, ele é checado, a informação que está ali é correta. E aqui no artigo 9A, olha o que se diz aqui, ó. É vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente verídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive nos processos de votação, apuração e totalização de votos, devendo o juiz eleitoral, a requerimento do Ministério Público, determinar a cassação do ilícito, sem prejuízo da apuração da responsabilidade penal, abuso de poder e de uso indevido dos meios de comunicação, que é o que a Jovem Pan tem feito, meus amigos. Quantas matérias a Jovem Pan disseminou falsas sobre a fraude na eleição? Antes do período eleitoral, a gente só ficava puto com a Jovem Pan. Depois disso, não. Porque no período eleitoral tem regras a serem seguidas. Carlito, como é que a Jovem Pan poderia fazer para não ser punida? Simples. Entrega as concessões públicas, fica na rede privada, no YouTube ou no aplicativo Panflix, que vocês tanto divulgam, que vocês podem falar o que vocês quiserem. O risco que vocês correm, basicamente, é o quê? O direito de resposta do Lula, ou de qualquer outra pessoa que se sinta ofendida, ou a plataforma privada que vocês estiverem colocando o conteúdo determinar que vocês quebram ou não as diretrizes e vocês perdem os canais. Meus amigos, algumas semanas atrás, o Paulo Figueiredo, o neto da ditadura, né, o neto do João Batista Figueiredo, falou exatamente o seguinte pro Guga Noblar em um programa que passa das 10 da manhã ao meio-dia. Vai tomar no cu. Desculpa a palavra aqui, mas foi isso que o Paulo Figueiredo falou na TV da família brasileira, a Jovem Pan. Ele falou pro Guga, vai tomar no cu. E aí chamou ele de outras coisas que eu não vou chamar aqui. É esse o nível da Jovem Pan. Agora eu pergunto a vocês, quantos vídeos da Jovem Pan foram derrubados por disseminar informação falsa sobre a Covid? Quantos vídeos da Jovem Pan foram derrubados por disseminar informação falsa sobre, em especial, a eleição e a urna eletrônica? Nenhum. Não tem censura. Você pode ver que a Jovem Pan tá fazendo a programação diária dela, a CNN tá fazendo a programação dela, a Globo News tá fazendo a programação dela, a Band News e todos os outros canais da Record News, sem problema nenhum, não estão ferindo as regras. Não quer seguir a regra? Entrega a concessão pública. É simples, vocês não dependem do dinheiro da monetização dos programas que você tem de anúncios, que são baixíssimos os valores. Quem mantém a Jovem Pan são duas fontes, o governo federal, as principais fontes, e a monetização do YouTube. Então tá claro que é mentira. Agora, só pra encerrar, porque o vídeo já tá grande demais, mas eu não posso deixar de trazer esse material, é o material que foi publicado aqui na coluna do Pipoca Moderna do Terra. Eu achei simplesmente genial essa matéria. Olha o que traz aqui, ó.
Não vai, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui a minha imagem da tela rapidinho, só para mostrar isso para vocês. Mas tá ali, ó. Jovem Pan protesta pelo direito de ser parcial. E é isso que tá acontecendo mesmo. Deixa eu só reposicionar aqui. É isso que tá acontecendo mesmo. Por quê? Porque a Jovem Pan tá protestando porque o TSE exigiu que ela, por ser uma empresa de concessão pública, faça seu trabalho. Tá aqui, ó. O canal Jovem Pan News decidiu protestar contra a exigência de imparcialidade e eliminação de fake news de seus noticiários, ordenados pelo TSE durante o período eleitoral. Alegando estar sob censura, os contratados da empresa protestam com nariz de palhaço e leem receitas culinárias durante suas análises políticas. Ironicamente, a publicação de receitas marcou o auge da censura durante a ditadura militar, que alguns comentaristas, inclusive, dizem que não foi tão dura assim, apenas matava e torturava. Mas segue aqui a matéria. Na segunda-feira, dia 17 de outubro, os ministros do TSE concederam 3 direitos de resposta ao presidente Lula na Jovem Pan. Assim, o petista pôde rebater as afirmações veiculadas no canal que ele seria um mentiroso e que não foi inocentado pela justiça e que perseguiria cristãos caso fosse eleito. Na decisão, o órgão determinou que os comentaristas não reproduzam essas afirmações sobre o político, sob a pena de R$25 mil, ou seja, eles podem continuar falando, eles só não podem disseminar informação falsa e não ficarem punidos, porque a resolução é clara aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. É vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos. Eles sabem que a informação é falsa. Eles sabem, só que como diz a matéria, eles estão protestando pelo direito de serem parciais. Saia da concessão pública e vá para a internet. Pouca gente sabe, mas eu participei durante o período do Morning Show como convidado. Nunca fui contratado pela Jovem Pan, chegou-se a ser cogitada a possibilidade ali, mas eu rechacei de cara porque teria de ir para São Paulo, eu teria de ser muito bonzinho, não poderia confrontar ninguém. Então, até que o Guga Noblar indicasse outra pessoa, eu fui participando. Até o dia que eu fui e dei uma resposta para Zoe Martins no programa ao vivo, e no outro dia, respeitando a liberdade de imprensa, eu fui retirado das participações do programa. O motivo? Eu teria passado dos limites. Quais limites, Carlito? Eu fiz uma pergunta na internet a Zoe, se o Brasil era um regime comunista com o presidente Lula, por que ela fugiu de Cuba e veio pro Brasil, já que Cuba era comunista, segundo ela, e o Brasil também, e o presidente do Brasil era amigo do presidente do país dela, que era comunista e tudo comunista, no meio do comunismo. Foi basicamente isso. E aí eu passei do limite com a Zoe Martins. Então fica aqui esse material, os vídeos estão ficando um pouquinho maiores aqui, porque eu tô fazendo nessa tomada direta. Esse vídeo aqui tem uma pegada diferente. Eu expliquei pra vocês que nesse segundo turno a gente vai produzir alguns vídeos assim. Eu espero que vocês gostem e compartilhem com o máximo de pessoas, tá bom? Passada essas informações pra vocês, como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro.